Dando continuidade, então, aqui ao capítulo das bandeiras. Bom, então, a gente tinha parado nesse ponto aqui, né? Que o Ismael chamou os espíritos que iriam reencarnar como os bandeirantes. Então, o Humberto de Campos, no livro, nos conta que entre esses espíritos estavam os que reencarnariam, como Antônio Rodrigues Arzão, Marcos de Azeredo, Bartolomeu Dias e Fernão Dias Pais. Bartolomeu Bueno, falei Bartolomeu Dias, né? Desculpa. Bartolomeu Bueno e Fernão Dias Pais. Bom, não está aí? Então, vamos ver um pouquinho sobre cada um desses quatro. Lógico que tiveram outros bandeirantes, mas o Humberto de Campos cita para a gente o nome desses quatro. Então, nós vamos ver um pouquinho sobre esses quatro que ele citou, porque teriam vários aí para a gente ver, mas não é o objetivo. Então, Antônio Rodrigues Arzão era um bandeirante brasileiro, nascido em uma data desconhecida, provavelmente na cidade de Taubaté, e morreu naquela cidade em 1694. Alguns dizem que foi em 1730. Né? Naquela época não tinha os registros igual a gente tem hoje. Né? Penetrou o sertão à procura de esmeraldas com mais ou menos 50 homens. Organizou em 1693 uma expedição que penetrou no Embaú, em Minas Gerais. Foi em direção às montanhas do Guarapiranga, onde os índios lhe disseram que não muito longe dali corria um rio muito rico, com metais amarelos, que era ouro. E ele é apontado como responsável pela descoberta de ouro em Minas Gerais. Então, é um daqueles espíritos que Ismael falou, vocês vão lá desbravar, que o intuito material é atrás de riquezas, mas o intuito espiritual é expandir a população do Brasil. Tá? Esse daqui é o Antônio Rodrigues Arzão. Marcos de Azeredo. Aí tem dois Marcos de Azeredo. Eu não sei a qual que o Humberto se refere. Um é Marcos de Azeredo, o velho, porque era o mais velho. Ele nasceu em Portugal em 1559 e faleceu aqui no Brasil, no Espírito Santo. Ele foi provedor da fazenda da capitania do Espírito Santo entre 1604 a 1618 e descobridor das minas de esmeraldas no Espírito Santo. Tá? Não se tem muita coisa dele, porque como esse era mais velho, não se tinha. Aí tem esse aqui, Marcos de Azeredo, Coutinho e Melo, que já nasceu no Rio de Janeiro, em 1619, e desencarnou também no Rio de Janeiro, em 1 de maio de 1680. Esse parênteses ficou a mais aqui, tá? Ele foi um explorador brasileiro à procura de esmeraldas e explorou parte do Espírito Santo. Seu pai, tio e avô também foram bandeirantes e exploraram os sertões à procura de esmeraldas. Ele era filho desse Marcos de Azeredo. Tá? Então, ou seja, a família era de bandeirantes. Então, não sei qual dos dois que estava na reunião ali com o Ismael. Pode ser o pai, como pode ser o filho, mas era um dos dois, tá? Em 1647, participou de uma entrada organizada e liderada por seu pai e pelo seu tio para explorar a Terra das Esmeraldas, que tinha sido... desculpa, não é que tem um outro que é filho também. É o avô, esse daqui é o avô dele, não é o pai, tá? O velho é o avô. A entrada partiu de Vila Velha do Espírito Santo e retornou com esmeraldas, que foram consideradas falsas, porque na realidade eram turmalinas, que são verdes também. Eles acharam que era, mas não era. Em 1660, ele e seu pai fizeram outra entrada que saiu de Vila Velha, também do Espírito Santo, navegou o Rio Doce até a barra do rio Coaracimirim, que significa Rio Pequeno do Sol, em Tupi. Entrou pelo Rio do Veado, passando pelas margens de uma lagoa para chegar à serra e penetrar na região das Esmeraldas. As pedras que colheram e enviaram ao rei de Portugal fizeram grande sucesso, pois no meio delas estaria o primeiro diamante encontrado no Brasil. O rei de Portugal lhe concedeu o hábito da Ordem de Cristo. Lembram que era uma ordem que só pessoas assim, né, consideradas pelo rei recebia isso daí. E o prêmio de 2.000 cruzados, mas ele morreu antes de ser notificado, então ele nem ficou sabendo disso.
Vocês acham que se não houvesse algum objetivo material, esse povo ia se enfiar no meio disso tudo aí só para expandir? Não. Então é aquilo, Deus faz as coisas de acordo com quem vai fazer a obra. Era necessário que esses espíritos encarnados tivessem um objetivo material para que eles entrassem, para que eles fizessem a expansão e saíssem só do litoral brasileiro. Porque a ideia era o quê? Era povoar o Brasil. Então, tinha que ter um objetivo material ali para eles. Tá? Senão, eles não iriam. Então, Deus faz as coisas de acordo com o que a gente consegue entender. Né? Ele não exige da gente algo maior. Ele não mandou esses espíritos aqui e falou: ó, vão lá, reencarnem para. Desculpa. Para explorar, para crescer a população do Brasil, para poder ter um território maior. Tá, vou lá fazer isso por quê? Então, ele tinha que pôr um objetivo material para que esses espíritos encarnados tivessem um objetivo a alcançar. No caso aqui, eram as pedras, principalmente a esmeralda, e o ouro, né? Então, foi dessa forma que esses espíritos foram. Não tem fotinho nem de um nem de outro, tá? Não consegui achar fotinho dos dois aqui. Fotinho não, né? Porque nem tinha foto na época, mas uma figura sobre eles não consegui achar. Bartolomeu Bueno da Silva, nascido e morto em data desconhecida. Ninguém sabe nem quando nasceu, nem quando morreu. O primeiro... Ah, tá, porque aqui também temos dois Bartolomeu Bueno da Silva, tá? O Bartolomeu Bueno da Silva ficou conhecido como Anhanguera. Não tem a rodovia Anhanguera em homenagem a ele, tá? Ele ficou conhecido como Anhanguera, que em tupi significa diabo velho. Foi um explorador sertanista português. Então, ou seja, esse não nasceu no Brasil, tá? Fez parte dos primeiros bandeirantes que, movidos pelas dificuldades econômicas, pelo tino sertanista e pelo espírito de aventura, partiram de São Paulo para desbravar o interior do Brasil. Então, esses primeiros bandeirantes saíram de São Paulo e foram em busca do quê? Do que a gente encontrar. Né? Então, olha só, até tinha que ter o quê? As dificuldades econômicas, então eles não estavam numa boa situação. Então, vou tentar algo melhor lá. Vou ver se eu acho alguma coisa. Tá? Tino sertanista. Tinha que ter vontade tinha que ter vontade de se meter lá no meio do sertão, no meio do interior, sem saber o que ia encontrar lá. Tinha que ter. Nem eu. E espírito de aventura. Então, ou seja, esses espíritos que foram escolhidos por Ismael já eram espíritos que tinham essa vontade de buscar, de desbravar, de ver. Ele não escolheu aqueles que, não, deixa eu ficar aqui no meu lugarzinho que é mais seguro. Né? Já tinham sido escolhidos a dedo. Descobriu que os indígenas estavam cheios de ouro e não faziam o mesmo uso que os brancos fazem daquele metal. Sim, o índio não sabia o valor que tinha o ouro, né? Para eles era do que o ouro. Para eles era mais ali para eles fazerem alguma coisa, tá? Não apenas escravizou os índios, como também levou o ouro deles embora através de um truque, pegando uma pequena vasilha e enchendo-a de cachaça, colocou fogo e ameaçou colocar fogo no rio. Então, porque a cachaça é transparente. Então, ele colocou fogo, pegou fogo por causa do álcool, e aí ele falou para os índios: se vocês não me derem o ouro, eu vou colocar fogo no rio. Os índios acreditaram. Então, diz a lenda que é por isso que ele era chamado de Anhanguera, que significa diabo velho. Que acharam que o homem tinha o poder. Né? Não, o ouro eles acabavam tendo que mandar também para Portugal, né? A gente vai ver, o Humberto conta pra gente, e na própria história mesmo você vê, a maioria dos bandeirantes morreu na miséria. Né? Que tinham bom uso disso.
Que nem o outro lá que foi condecorado com a Ordem de Cristo, recebeu o dinheiro, mas nem ficou sabendo que morreu antes. Porque imagina também, eles pegavam doenças, podiam se machucar, podiam ser atacados por animais. Porque, gente, não é? Hoje o pessoal faz, vou para Bonito. Vou fazer um passeio para Bonito. Aí é tudo bonitinho, com um barquinho, vai nos lugares seguros, vai tudo. Imagina, naquela época não tinha excursão, não. Era com a cara e com a coragem. Dormir no mato, eles tinham que montar o acampamento deles, eles tinham que fazer fogo. Então, ou seja, né? Não era fácil. Os índios, então, ficaram com medo e anunciaram o local do ouro. Então, entregaram o ouro e mostraram aonde eles pegavam o ouro. E aí, ele foi lá e pegou. Esse é o primeiro Anhanguera, o Bartolomeu Bueno da Silva, que é o primeiro. Depois, temos o Bartolomeu Bueno da Silva, que é o segundo, esse daqui que é o filho. Ele nasceu em Santana de Parnaíba, em 1672, e faleceu em Vila Boa de Goiás, que hoje é a cidade de Goiás, em 19 de setembro de 1740. Com 12 anos, ele passou a acompanhar o pai, que é o Bartolomeu Bueno da Silva. Tá? Então, já com 12 anos, Isabela tem 10. Com 12 anos, pode ficar tranquilo, que nem o pai nem a mãe tem esse espírito aventureiro. Então, ele, já com 12 anos, já foi acompanhando o pai. Então, ou seja, a vida deles era isso, né? Também chamado Bartolomeu Bueno da Silva, que foi o primeiro nas expedições do interior da capitania de São Vicente, correspondente ao... Não é o São Vicente aqui do litoral, tá? Correspondente ao atual território de Goiás. Mas, com a descoberta do ouro em Minas Gerais, estabeleceu-se em Sabará e, mais tarde, em São João do Paraíso e Pitangui, onde foi nomeado assistente do distrito. Então, ele já foi com o pai, depois acabou descobrindo o ouro em Minas, depois ele acabou ficando um tempo aí como assistente do distrito. Porém, o negócio estava no sangue, né? Então, em 1720, ele volta a Santana de Parnaíba. E em 1722, parte de São Paulo com a intenção de percorrer novamente os sertões que visitara há quase 40 anos atrás, né? Antes, com o pai, agora ele ia sozinho. Durante quase 3 anos e com muitas dificuldades, explorou os sertões goianos. Finalmente, com mais de 50 anos, encontrou ouro no Rio Vermelho. Fundou o Arraial de Santana, que tornou-se Vila Boa de Goiás, que hoje é a cidade de Goiás. Então, ou seja, ele fundou o que hoje a gente conhece como Goiás, né? Então, todas essas cidades mais para o interior foram graças a esses bandeirantes. E aqui está a fotinho dele. Ele também era conhecido como Anhanguera, também igual o pai, tá? Acho que tinha o mesmo nome e acabou ficando. Bom, e aí o Humberto continua o seu relato no livro, dizendo que Fernão Dias Pais quebrou o silêncio da grande assembleia e se dirigiu a Ismael. Então, estavam esses lá, vocês viram que eu ainda não expliquei sobre o Fernão Dias. Que também a estrada aqui que a gente tem aqui no Icanduva, Fernão Dias, é em homenagem a ele. E eu já vou contar a história dele. Mas antes, nós vamos ver o que ele se destacou ali no meio daquela assembleia de espíritos e ele se dirigiu a Ismael, falando o seguinte: anjo bom, que faremos com o ouro da terra, se no mundo ele é a causa sinistra de todas as lutas e o demônio de todas as ambições? Aqui na vida espiritual compreendemos semelhantes realidades, mas no orbe das sombras a nossa consciência mergulha nas mais aflitivas perturbações. E bem sabeis que a água mais pura, misturando-se com a terra, se reduz quase sempre a um punhado de lama. Lá no plano espiritual, eles tinham consciência da missão, de tudo. Mas na hora que chegasse aqui, encarnado, que ia esquecer essa reunião lá, e esquecer essa vida espiritual,
ia ter as dificuldades do dia a dia, ia ter ali o ouro, como a tentação. E aí? Então, ou seja, até a água mais pura, até, né, eles que já tinham essa consciência, na hora que estivesse aqui no meio da lama, ou seja, na vida material, iam acabar se sujando também, né? Aí Ismael esclarece, não só a ele, mas a todos. A Terra é a escola abençoada, onde aplicamos todos os elevados conhecimentos adquiridos no infinito. Então, ou seja, lá a gente aprende, aí a gente vem aqui colocar a prova. Vamos ver se a gente aprendeu mesmo. Ou se vai ficar só na teoria. Porque lá é fácil ser bom. Né? Tá todo mundo bom. Imagina lá no nosso lar. Olha que beleza. Todo mundo legal, todo mundo gentil. Mas e aqui? É nesse vasto campo experimental que devemos aprender a ciência do bem e aliá-la à sua divina prática. Então, ou seja, meu querido, é lá que você vai pôr na prática tudo aquilo que você aprendeu aqui. Né? Nos nevoeiros da carne, todas as trevas serão desfeitas pelos nossos próprios esforços individuais. Eu tenho que me esforçar. Eu também tenho que fazer por onde. Não adianta achar que, eu tô aqui mesmo, então eu vou me sujar um pouquinho e tá tudo bem. Eu tenho que me esforçar. Dentro delas, o nosso espírito andará esquecido de seu passado obscuro para que todas as nossas iniciativas se valorizem. Há a vantagem da gente esquecer o que a gente fez em outras encarnações. Então, apesar da gente esquecer também como é lá no plano espiritual, a gente também esquece os erros que a gente fez. Então, é como se é o quê? Uma nova oportunidade. É uma folhinha em branco que eu tenho para escrever. Lógico que tudo aquilo que eu fiz fica lá registrado, mas eu não tenho que me preocupar, pensar ou me martirizar com algo de errado que eu fiz lá. Eu tenho que procurar fazer o melhor o quê? Agora, aqui. Tá? Precisamos entender essas brandas disposições das leis divinas para que o determinismo do amor e da fraternidade constitua a lei da existência de todas as coisas e de todos os seres. É aqui que a gente realmente aprende. Lembra que a gente viu lá no começo, nas primeiras palestras desse livro? A Terra é o quê? É o hospital. Então, quem vem para cá? Os espíritos doentes que necessitam de um tratamento espiritual. Então, é aqui que a gente vai se tratar espiritualmente. É aqui que a gente vai colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Ismael continua. Quanto ao ouro escondido no seio da terra exuberante, sua existência não significa senão um estímulo à ilusão dos homens, ainda muito distantes da concepção da verdadeira fraternidade, a fim de que as criaturas possam buscar os tesouros espirituais pelo trabalho fecundante da evolução do mundo. Então, aquilo que a gente já falou, é a desculpa, é o pretexto para que eles trabalhassem de acordo com o que a espiritualidade queria. Tá? Procurando a grandeza ilusória do ouro, edificareis as cidades novas, fomentareis a pecuária e a agricultura, desbravando caminhos inóspitos em favor de outras almas. Eles mesmos não iriam usar nada disso que eles estavam desbravando. Eles abririam caminho para outros espíritos que reencarnariam depois para dar continuidade àquele trabalho. Então, eles eram o quê? Tipo os batedores, aqueles que vêm na frente abrindo o caminho. Tá? Um mundo novo se erguerá sobre os vossos ombros dilacerados nas disciplinas austeras, ao sol causticante das caminhadas penosas. Então, não era para qualquer um, não. Né? Mas o futuro se voltará para os vossos esforços com as bênçãos de agradecimento. Então, eles cumprindo essa missão, no futuro eles teriam os louros da vitória, digamos assim. Né? Eles receberiam o agradecimento de Deus, de Jesus, por terem cumprido a sua tarefa. E dirigindo-se a Fernão Dias, Ismael diz:
serás o chefe da expedição mais difícil de todas. Então, ou seja, se as bandeiras já era algo difícil, a do Fernão Dias ia ser a mais difícil ainda de todas. Porém, da tua coragem há de surgir um caminho novo para todos os espíritos. Ou seja, ele era casca grossa. Porque se não fosse, ele não dava conta. Tá? Muitas vezes serás compelido a exercer a mais rigorosa justiça, despendendo todas as tuas reservas de energia. Então, teriam momentos que seriam difíceis e ele teria que saber lidar com aquilo justamente com toda aquela austeridade, com todo aquele poder, entre aspas, que ele tinha. Tá? Mas é preciso não esqueças a misericórdia divina, sem exorbitar das funções que te forem confiadas, entregando a Jesus os teus trabalhos de cada dia. Mas os espíritos iam estar junto com ele ajudando. Mas era necessário uma pessoa firme como ele para a tarefa que ele tinha. Humberto diz que Fernão recebeu submisso à determinação de Ismael. Ele aceitou. Ia fazer o quê também? Não, brincadeira. Mas ele aceitou, né? E vai saber o que ele fez em outras encarnações, né? Então ele falou, tá bom, eu vou lá, vou cumprir. Mas realmente não foi uma tarefa fácil. Quantos slides faltam? Acho que eu vou dar mais um. Vamos ver, são 15 para... Tá certo aquele relógio, 15 para as 9, é isso? Então tá, mais um. Então agora vamos ver o que diz a história sobre ele. Aqui já não está no livro. Depois eu vou voltar para o livro. Tá? Aqui, historicamente, o que é falado dele. Fernão Dias Pais Leme nasceu em São Paulo em 1608 e faleceu no Sertão do Espírito Santo em 1681. Foi um bandeirante paulista que integrou a famosa bandeira de Antônio Raposo Tavares. Ó, Raposo Tavares, outro bandeirante conhecido, mas aí eu não trouxe a história dele porque o Humberto não cita ele. Ao sul do Brasil, em 1638, que desbravou os atuais estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e talvez chegou até Uruguai. Então, ou seja, olha quanta coisa que eles desbravaram. Onde, lá no Uruguai, lá no sul, ele foi preso por espanhóis e levado para o Rio da Prata. Somente anos depois, ele voltou à sua fazenda em São Paulo. Depois entrou em outras bandeiras até morrer em 1681. Se fosse outro, depois dele ser preso, conseguir fugir, conseguir voltar, ele ia falar, o quê? Eu vou ficar aqui? Quietinho. Já fiz a minha parte, mas não tinha feito. No seu inconsciente tinha lá a fala do Ismael. Você vai participar da tarefa mais difícil. Então, mesmo com tudo que ele tinha passado, ele saiu em outras bandeiras. Ele teve 8 filhos com a sua esposa chamada Maria Garcia Rodrigues Betim. Antes dele se casar, ele teve um filho com uma índia. Então, ele tinha um filho mameluco. Esse filho dele chamava José Dias Pais, que foi criado com muito carinho pela Maria Garcia. Então, quando eles se casaram, esse filho ficava com ele e ela, a esposa, acolheu esse filho como um filho realmente. Tá? Então, ou seja, não tinha discriminação com este filho. Tá? Em uma expedição, ele levou alguns parentes. Levou o sobrinho Francisco Pires Ribeiro, o genro Manuel do Borba Gato, outro bandeirante, era genro dele, era genro do Fernão Dias. Era casado com a filha dele. E seus filhos, Garcia Rodrigues Pais e José Dias Pais. Ele levou o primeiro filho que ele teve com a Índia. A comitiva de Fernão Dias fez uma parada, onde eles ficaram um pouco mais de 3 anos cultivando e armazenando os mantimentos para a custosa viagem até o pico do Itacambira. Olha só,
Aqui dá pra gente ver como era esse trabalho nos Bandeirantes. Vamos lá com que dinheiro, com que condições. Chegou um ponto da viagem onde eles ficaram 3 anos plantando, cultivando, guardando suprimentos para que eles pudessem... Porque, gente, não tinha geladeira. Então não dá, vamos levar aqui o mantimento para a gente... Não, acabou, chega uma hora que acaba, não tem... Então, eles precisavam o quê? Plantar, cultivar. Por isso que desenvolveu também a pecuária, a agricultura, porque eles também levavam animais para eles criarem, matarem e poderem se alimentar. Tá? Então, eles ficaram 3 anos ali só juntando recursos. Aí vocês vão falar, mas então por que ele não ficou na casa dele juntando os recursos? Porque esses recursos que ele ia juntar na casa dele ia dar para ele ir até onde ele estava e dali para frente. Não tem banco, não tem caixa eletrônico, não tem banco 24 horas para eu ir lá sacar um dinheirinho para continuar a minha viagem. Não tinha. Né? Então, ou seja, não dava também para levar uma quantidade muito grande de mantimentos, porque como é que ia carregar isso no meio do mato ali, no meio da selva? Não dava. Então, eles ficaram 3 anos acampados, juntando condições para irem até o pico do Itacambira, que eles achavam que lá iam ter várias pedras preciosas e tudo mais. Numa noite, nesse acampamento aí onde eles estavam 3 anos, uma índia, porque tinham índios que acompanhavam eles, uma índia ouviu vozes alteradas na casa do José Dias, do filho dele, e chamou o marido para ver. Ela e o marido chegaram à conclusão que aquilo não era algo muito bom. Então resolveram chamar o Fernão Dias, que era quem eles respondiam, a quem eles tinham como o chefe deles, digamos assim. Deviam respeito a ele. Foram avisar o Fernão Dias. O Fernão Dias foi até o local. Chegando lá, ele constatou que esse filho dele, o José Dias, conduziu uma reunião com o propósito de matar o pai e voltar para São Paulo. Por quê? Esse filho dele e um grupo não queria ficar lá juntando suprimentos para ir para mais longe. Eles queriam retornar. Eles queriam voltar para casa. E como o pai não queria, como o Fernão Dias não queria, porque ele tinha aquilo dentro dele que ele tinha que desbravar, que ele tinha que continuar, o que o filho pensou em fazer? Matamos meu pai e a gente volta para São Paulo. E o pai descobriu isso. Lembram a fala de Ismael? Que ele teria decisões difíceis para tomar? Aqui acho que foi talvez a decisão mais difícil da vida dele. Ele condenou o filho à forca para servir de exemplo aos rebeldes. Então ele mandou matar, enforcou o filho dele para que não houvessem outras rebeliões. E os outros que estavam junto com o filho, ele proibiu de voltar para São Paulo e que eles seguissem outro caminho. Ele tratava esse filho igual ele tratava os outros. Lembram que eu falei? Não fazia distinção. Mas ele teve que tomar essa atitude para não perder o respeito e para não incentivar outros a se revoltarem contra ele. Entenderam por que Ismael falou que ele teria a mais difícil das tarefas? Porque Ismael já sabia que isso ia acontecer. E ele acabou morrendo, o Fernão acaba morrendo de febre no meio da mata em 1681, aos 73 anos de idade. E aí tem Humberto contando isso pra gente. O desencarne dele e tudo mais, e como ele foi recebido no plano espiritual. Mas são 10:50 e eu trouxe um videozinho de Natal além do vídeo da música. Então eu vou parar aqui e a semana que vem vocês vão saber como foi o desencarne aí do Fernão Dias, tá? Então, tem um videozinho bonitinho que eu recebi de Natal, aí eu achei tão fofinho que eu trouxe para vocês. É um desenho, na realidade, mas é bem bonitinho, para comemorar o Natal, que, como a gente falou até no domingo, na nossa confraternização, é o momento que a gente comemora
o fato de Jesus ter resolvido reencarnar entre nós por puro amor, que ele não precisava, ele não tinha resgate nenhum a cumprir. Então, por puro amor a nós, à humanidade, aos espíritos reencarnados e aos que iriam reencarnar aqui na Terra, ele veio. Ele veio pessoalmente nos mostrar que ele sabe que é difícil estar encarnado. Aqui a gente acabou de ver um caso aqui do Fernão Dias, né? Que ele sabe que é difícil estar encarnado, que não é algo fácil, mas que é possível. E que é possível a gente cumprir aquilo que a gente se propõe. Que nós nunca estamos sozinhos, sempre há espíritos amigos ao nosso lado, nos ajudando, nos auxiliando. Muitas vezes eles querem nos auxiliar, só que a gente fecha os ouvidos, tapa os olhos e não percebe, porque a gente entra em outra sintonia, porque esquece de orar, esquece de agradecer, esquece de ter fé, esquece de confiar. Então a gente baixa o nosso padrão vibratório e acaba não sentindo a presença desses amigos espirituais. Mas eles estão ali, prontos para nos ajudar. E esse grande exemplo de Jesus, esse grande exemplo de amor, o amor verdadeiro, o amor realmente desinteressado, um amor puro, é o que a gente deve comemorar nesse Natal. É a vinda de Jesus. Então, na noite de Natal, nós devemos ser extremamente gratos a Jesus. E devemos lembrar que ele é o personagem principal do Natal. Não é a comida, não é o Papai Noel, não é a reunião com a família, não é a bebida. Tá? Então, vamos procurar. A gente está caminhando para um mundo de regeneração. Como será que é um Natal num mundo de regeneração? Vamos procurar já criar este Natal no mundo de regeneração na nossa família, na nossa noite de Natal. Então, vamos reunir a família sim, é um momento de alegria, mas não vamos cometer abusos, principalmente de bebidas alcoólicas, né, que não trazem absolutamente nada de bom para a gente. Não é que, então não pode beber? Não, pode, mas tudo com moderação. Né? Infelizmente, tem gente que acha que se não tiver a bebida, não tem graça. Não. Então, com moderação. E vamos procurar, ali, reunidos com a nossa família, lembrarmos de fazer uma oração a Jesus. Que muitas vezes a gente esquece. É só festa, é amigo secreto, é presente, é isso, é aquilo. E a gente esquece nosso verdadeiro presente, que é Jesus. Então vamos nos reunir com a família e vamos orar, vamos fazer uma oração agradecendo a Jesus por ter vindo, por amor a nós. Né? Vamos ser gratos a Ele, a Maria e a José, que contribuíram para que Jesus pudesse reencarnar aqui. Então vamos ser gratos a essa família, que é uma família santa, uma família abençoada, que trouxe tantas bênçãos para todos nós. Como seria o mundo se Jesus não tivesse vindo? Se hoje o mundo é complicado, imagina sem Jesus. Seria muito mais complicado. Então, vamos agradecer a eles, tá? Então, vai passar o videozinho e, em seguida, uma música também sobre Jesus, sobre o Natal, tá? La voce di Maria dentro l'anima mia, come un balsamo scende sulle ferite e le porta via. La voce di Maria, dolce melodia, che ci porta al cuore
sempre di più nel cuore di Gesù. Le mani di Maria sopra l'anima mia, santa benedizione, la sua protezione per la vita mia. La voce di Maria, le mani di Maria, suo sorriso dolce che ci fa cantare, sei la mamma mia. Bem mais perto já se pode ver a esperança chegando, sem as honras de um rei, sem carruagem, sem o brilho do ouro. O seu reino não pertence aqui, mesmo assim vem a ele ouvir e lhe rendem louvor com mantos e com palmas. Vem coroado ele vem, adorado ele vem, a ele a honra e a glória, toda a realeza, Cristo Salvador chegando está. Coroado ele vem, adorado ele vem, já não se calam e proclamam sem cessar, Hosana. bem mais perto já se pode ver a esperança chegando, sem as honras de um rei, sem carruagem, sem o brilho do ouro. O seu reino não pertence aqui, mesmo assim vem a ele ouvir e lhe rendem louvor com mantos e com palmas. Vem Coroado ele vem, adorado ele vem, a ele a honra e a glória, toda a realeza, Cristo Salvador chegando está. Coroado, adorado, já não se calam e proclamam sem cessar, Hosana. Hosana, 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 Hosana.